A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, está escrito: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A causa do sofrimento humano está no pecado, a arma no qual Satanás usa contra o cristão perante o Senhor Jesus Cristo é o pecado que a própria humanidade comete, quando essa mesma se desvia aos princípios da doutrina do Senhor. O que pode nos acusar perante o Senhor Jesus Cristo, pode ser chamado de pecado, porém que tipo de pecado é este capaz de causar em nós tamanho sofrimento que nos tira da presença do Senhor Jesus Cristo? A primeira coisa que precisamos ter conosco como referência, é que as nossas acusações não serão algo sem fundamentação. Satanás não irá nos acusar sem que haja de fato provas concretas daquilo que estamos fazendo que contradiz as determinações pré-estabelecidas pelo Senhor Jesus Cristo na condicional nos concedidas para que possamos estar na presença de Yahweh ao Senhor Jesus Cristo. Como bons religiosos que somos, na maioria das vezes, temos o péssimo hábito de apontar os erros das outras pessoas. Todavia, quem somos nós para julgar, para condenar alguém? O Senhor Jesus Cristo não nos chamou para que fôssemos juízes do nosso semelhante, mas antes como misericórdia e amor, assim como o Senhor Jesus Cristo agiu para conosco, devemos atuar de igual forma para com o nosso semelhante, a fim de que o amor do Senhor Jesus Cristo possa se manifestar na vida de cada uma destas pessoas, bem como um dia se manifestou nas nossas vidas. Fomos convocados pelo Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho da salvação, as boas novas. Portanto, que possamos nos limitar a pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, pregando a um arrepender-dos se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, sem fazer qualquer tipo de pré-julgamentos, comentários, porque assim como um dia pelo Senhor Jesus Cristo fomos alcançados, através de algum irmão em Cristo Jesus que ministrou em nós a palavra do Senhor Jesus Cristo, que de igual modo, possamos também atuar para que outras pessoas possam vir se converter dos seus maus caminhos e voltar com as suas vidas para a cruz de Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus alcançamos a misericórdia, o amor que não julga, que não condena, mas antes doa a sua vida em favor do seu amado. Pois somente o amor é capaz de transformar um coração de pedra como o do ser humano, em um coração vivo, que tem os seus batimentos voltados somente ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, se um dia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo foi capaz de nos alcançar mesmo sendo nós o pior ser humano da face da terra, quanto mais o que o Senhor Jesus Cristo pode fazer por aquele irmão que está preso na religiosidade, daquele irmão que peca, por não conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, que se encontra desviado da presença do Senhor Jesus Cristo, por nunca ter ouvido falar do Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, se ele ainda não se converteu dos seus maus caminhos, a culpa, a responsabilidade é exclusivamente nossa. Assim como também se não debatemos com os religiosos que acreditam que as suas práticas religiosas podem trazer salvação para suas vidas e não ensinarmos, não discipulamos dentro da verdade na qual o Senhor Jesus Cristo nos revela na tua palavra, estamos sendo omissos, irresponsáveis, e se estamos agindo assim, estamos fora do centro da vontade do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 15, está escrito: porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Alguns cristãos têm consigo que o Senhor Jesus Cristo não deixou para nós nenhuma determinação, nenhuma regra, nenhuma lei, por estarmos na dispensação da graça, não precisamos seguir os mandamentos, porém se fazemos um comparativo do que Yahweh determinou para nós através do profeta Moisés com o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos falar quando questionado sobre as questões das leis deixadas por Yahweh através do profeta Moisés, o Senhor Jesus Cristo começou a fazer um comparativo entre a lei deixada por Yahweh e o que o próprio Senhor Jesus Cristo pensa. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21, 22 e do 27 ao 45, está escrito: ouvistes o que foi dito pelos antigos, não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, quem quer que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Mas, eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta-a, e lança para longe de ti, porque é preferível para te perderes um dos teus membros, do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Isto foi dito: quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério, e qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Igualmente, ouvistes o que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não registais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te processar na lei, e tomar a tua túnica, permite-lhe levar também a tua capa. E, quem quer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade, e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Porque a lei só existe por causa da maldade e da ira que nós, seres humanos, carregamos conosco, porque se não tiver uma lei que diz que não devemos cometer adultério, infelizmente o ser humano estaria vivendo na podridão dos seus desejos carnais, por isso que Yahweh determinou por meio do profeta Moisés aqueles conceitos básicos para quem quer ter uma vida de íntima com o Senhor Jesus Cristo, ao mais que é preciso que cada um de nós faça-se uma autoanálise para saber se está sendo obedientes ou não às determinações do Senhor Jesus Cristo para suas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia daqueles que acreditam que por estar na dispensação da graça, não tem regras, não tem leis a ser seguidas, a ser obedecidas, que o Senhor Jesus Cristo através do teu Espírito Santo possa abrir as nossas mentes, a fim de que possamos entender a necessidade da obediência e do cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo sem agir como religiosos, porque se assim fosse para estarmos agindo, o Senhor Jesus Cristo não teria nos tirado das práticas religiosas e nos voltados para a sua glória, para o seu querer. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Galatas, capítulo 5, versículo 4, está escrito: Cristo tornasse sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei, vós decaístes da graça. A aceitação do Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal fez com que não mais estivéssemos debaixo da tutela da lei, mas antes pela graça do Senhor Jesus Cristo obedecendo todas e qualquer determinações do Senhor, quer seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, devemos fazer isso a fim de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, de exaltar o teu santo nome, mas não deixar de obedecer acima de todas as coisas aquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou, programou para nossas vidas, por isso que o Senhor Jesus Cristo fez de cada um de nós a sua própria igreja, para que uma vez livres da lei, pudéssemos ter a liberdade em Cristo Jesus para pregar e anunciar o seu evangelho. Se porventura estamos nos sentindo presos dentro de um conceito religioso, dentro de uma denominação cristã, que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós e abra o nosso entendimento através do teu Espírito Santo para que possamos ser libertos destes conceitos religiosos, que possamos estar com as nossas vidas voltadas somente para a cruz de Cristo Jesus. O conceitual de igreja se baseou-se na experiência na qual os apóstolos tinham com relação ao templo de Yahweh, no qual o Senhor Jesus Cristo já havia nos revelado que seria destruído. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 e 6, está escrito: E, quando alguns falaram sobre o templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, ele disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará uma pedra sobre outra que não seja derrubada. Tanto é que o então general Tito, que posteriormente viria a ser imperador de Roma, no ano 70 depois de Cristo destruiu o templo de Yahweh, por isso que o Senhor Jesus Cristo constituiu cada um de nós como a sua igreja, para que firmados em Cristo Jesus, estudando o seu evangelho pudéssemos ir pelo mundo afora anunciando o seu evangelho, através dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo de cidade em cidade pregando, entre os nossos familiares, amigos para que todos possam receber o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual se estamos aprisionados, que hoje mesmo possamos nos libertar e seguir as orientações na qual o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Todavia, se a nossa vida, se o nosso conceito como cristão ainda está baseado na materialidade das coisas, precisaremos primeiro nos libertar para que posteriormente possamos ser livres dos conceitos religiosos, da doutrina de homem. Porque não estamos mais presos na lei, e se no Senhor Jesus Cristo através da sua vida, do seu sangue que nos libertou da lei na qual Yahweh impôs para os judeus, então que não venhamos nós mesmos a criar leis e doutrinas, mas que acima de tudo possamos estar atento ao Senhor Jesus Cristo, à sua vontade, obedecendo somente às suas determinações para a nossa vida.
determinações estas, que nos será reveladas através do Espírito Santo e da leitura diária da sua palavra, do seu Evangelho. Por outro lado, se ainda estamos presos à materialidade deste mundo, se ainda somos cobiçosos e ambiciosos, devemos sim ficar presos aos conceitos religiosos, presos às leis, porque quem sabe assim não chegamos a alcançar a prosperidade se o nosso pai Abraão alcançou na sua vida, quem sabe assim não nos tornamos governador do Egito, lembrando que Egito no conceito bíblico significa terra do pecado, a própria representação das cidades de Sodoma e Gomorra. Quem sabe após derrubar um Golias nos tornamos reis de alguma terra, porém se o nosso objetivo é somente a vida eterna, a salvação por meio da cruz de Cristo Jesus, que possamos segui-lo e obedecer todas as determinações apresentadas pelo Senhor Jesus Cristo através dos seus apóstolos e discípulos, esperando assim não alcançar a maternidade deste mundo como a riqueza que Satanás pode oferecer àqueles que vendem a sua alma para ele, mas que possamos permanecer fiéis e obedientes aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para que quando chegar a hora em que o Senhor Jesus Cristo vier nos ressuscitar para nos receber na sua glória, para nos dar uma nova identidade e uma nova vestes, uma coroa em honra por todo o serviço prestado durante toda a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, em prol do seu Evangelho, por negar as nossas vidas nesse plano terrestre, para que o Senhor Jesus Cristo possa morar e habitar através das nossas vidas.